E se eu dissesse que a Lua, bom, que ela é, na verdade, um pedaço perdido da nossa própria Terra? Parece coisa de filme, né? Mas o universo, olha, ele é cheio de segredos. Alguns estão bem aqui, na nossa frente. E outros, bem, a milhões de quilômetros daqui. Então, se prepare, a gente vai dar uma olhada em algumas coisas que, sério, desafiam o que a gente acha que sabe sobre o mundo. Vamos começar aqui no nosso quintal, na Terra. E depois a gente vai viajar até os cantos mais distantes do nosso sistema solar. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. A história da nossa Lua, acredite, não é nada tranquila como a gente imagina olhando para ela à noite. Na verdade, é uma história de uma colisão cósmica gigantesca. É o que chamam de teoria do grande impacto. Imagina só, bilhões de anos atrás a Terra não estava sozinha por aqui. Tinha um outro planeta, mais ou menos do tamanho de Marte, que os cientistas chamam de Theia. E ele vinha direto na nossa direção. A batida foi, nossa, monumental. Uma parte desse planeta se fundiu com a Terra e o resto, uma nuvem de destroços, foi lançado para o espaço. E foram esses destroços que, com o tempo, se juntaram e formaram a nossa Lua. Então, sim, a Lua é basicamente um pedaço perdido da Terra que está lá em cima orbitando a gente desde então. Ok, saímos dessa criação cósmica do nosso mundo e agora vamos mergulhar nas coisas mais estranhas que ele criou. Existem umas formas de vida aqui na Terra que são tão, mas tão diferentes de tudo que parecem até que vieram de outro planeta. E essa ideia nos leva direto para uma das criaturas mais misteriosas dos oceanos, o polvo. A biologia dele é tão única que tem cientista que até brinca de um jeito poético que ele poderia ser uma forma de vida de outro mundo. Pensa só nisso aqui. Polvos têm 3 corações. 3! E o sangue deles é azul, por causa de uma proteína que tem cobre. Mas o mais bizarro de tudo, quando um polvo nada, o coração principal dele simplesmente para de bater. É um bicho que desafia completamente o que a gente entende por vida, né? E a complexidade da vida na Terra não para na biologia, não. Se a gente for para a terra firme, encontramos uma profundidade de emoções que é surpreendente nos elefantes. Eles não são só aqueles gigantes gentis que a gente vê. São seres que sentem empatia, que sentem tristeza de verdade e que até fazem rituais de luto. Essa citação aqui, olha, ela mostra bem a profundidade desse luto. Quem já observou isso descreve cenas de manadas inteiras, reunidas num silêncio que comove, em volta de um companheiro que se foi, tocando o corpo dele de leve com as trombas. É um lembrete muito forte de que essa capacidade de ter emoções complexas, sabe? Não é só nossa, dos humanos. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar dos próprios ambientes do nosso planeta, que também, olha, eles desafiam o que a gente espera deles. A floresta amazônica, ela é de verdade uma das maiores obras de engenharia da natureza. As árvores de lá soltam tanta, mas tanta umidade no ar que elas mesmas criam as suas próprias nuvens. Basicamente, a Amazônia faz a sua própria chuva. É um sistema que se sustenta sozinho, de uma beleza e uma complexidade que são, assim, impressionantes. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre desertos. A primeira imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é o quê? Dunas de areia, aquele sol de rachar, calor, né? Certo? Pois é, mas a definição de deserto não tem a ver com calor, tem a ver com a falta de chuva. E, se a gente for por aí, o maior deserto do mundo não é nada quente e nem tem areia. Pelo contrário, é frio e coberto de gelo. A Antártida. Ela é um deserto polar, um continente gigante de gelo onde quase nunca chove ou neva. Ok, vamos ampliar um pouco nosso olhar agora. Sair da Terra e dar uma espiada na nossa vizinhança cósmica. Porque lá tem maravilhas ainda mais surpreendentes esperando pela gente. Naqueles planetas gigantes de gás do nosso sistema solar, as condições são extremas. A pressão da atmosfera em lugares como Júpiter e Saturno é tão, mas tão esmagadora que ela transforma os elementos de jeitos que a gente mal consegue imaginar. E essa pressão toda, ela comprime o carbono que está lá na atmosfera com tanta força que ele vira cristal e cai como chuva. É isso mesmo. Em Saturno e em Júpiter, literalmente chove diamantes. É ou não é um espetáculo cósmico? E o espaço não transforma só os elementos, não. Ele transforma a gente também, fisicamente. Sem a gravidade puxando para baixo, a coluna de um astronauta se expande. E com isso, ele pode ficar até 5 centímetros mais alto. Claro que é só por um tempo. Assim que volta para a Terra, a gravidade se encarrega de trazer todo mundo de volta para a altura normal.
Uau! A gente explorou só uma pequena parte dos segredos do universo, né? Já deu para ver que ele é um lugar cheio de maravilhas que não acabam mais. O nosso mundo é, sem dúvida, um lugar cheio de mistérios. E o mais legal é que cada resposta que a gente encontra parece abrir a porta para um monte de perguntas novas, da origem da Lua até a chuza de diamantes. Qual desses fatos foi o que mais surpreendeu? A verdade é que a busca por conhecimento, essa sim, nunca tem fim.